Tutorial de som. Primeiro, gente, só pega uma parte escura de qualquer cor. Então, vou escrever qualquer palavra. Escrever oi. Assim, tá vendo, gente? Depois pega o mais claro e copia a palavra. Mas depois você faz isso. Pera. Aumenta e... Calma aí. Me lembrei de uma coisa. Tchau, galerinha.